Desconstrução da aula inaugural do curso online Reaprendizagem Criativa. Eu escolhi desconstruir esse material porque eu acho que foi uma das melhores aulas, materiais que eu criei. Não só a importância dele para a experiência do curso como um todo. Então, só contextualizando, o curso Reaprendizagem Criativa é o meu curso carro-chefe, é um curso para fazer as pessoas reaprenderem a ser criativas, porque a premissa é: nós nascemos criativos, crianças são criativas, você foi criança, ao longo da vida a criatividade vai sendo bloqueada, atrofiada pela educação, não só as escolas, mas a educação familiar também, e pela sociedade, pelos vizinhos, pela televisão. É um monte de gente botando a gente na caixa, industrializando a gente, botando a gente em robô, piloto automático. Então o curso é um curso de acorda, papai, acorda. Então é para mostrar como a criatividade foi bloqueada, um bocado de coisa que convenceram a gente que é a verdade sobre a vida, sobre a carreira, sobre o trabalho. É mentira, não faz sentido. E a gente está no momento da humanidade em que a humanidade, a espécie Homo sapiens, ela precisa que seus integrantes, os indivíduos, acordem para a criatividade, porque acordar para a criatividade é acordar para a humanidade. Então, quando eu falo que a gente foi bloqueada a criatividade, dá para dizer que foi um processo de desumanização. Já que criatividade é uma das coisas que faz a gente ser humano, que diferencia a gente de outros bichos, da zebra, da barata, do não sei o quê. Uma das principais coisas é a capacidade de criar, de usar a imaginação para dar soluções para os nossos desafios. Então, o curso de Reaprendizagem Criativa é um curso que a gente mapeou quais foram os bloqueios que foram atrofiando a nossa criatividade, bloqueios educacionais, bloqueios mercadológicos do mercado de trabalho, bloqueios cerebrais do nosso próprio cérebro, para que você conheça esses bloqueios e reaprenda algumas aprendizagens erradas que você teve, né? Então, esse é a Reaprendizagem Criativa, tem uma parte mental, tem uma parte ferramental, de ferramentas, a forma como você faz uma reunião que envolve criar, está errada. Você sempre ouviu que é assim, sempre fez assim, mas está errada. Tem um outro jeito de fazer para que consiga extrair as melhores ideias daquele grupo de pessoas. E aí, quando eu fui fazer a última versão do curso, né, porque o curso, na primeira versão, ele não tinha essa aula inaugural que eu vou desconstruir, fiquei pensando, putz, acho que falta uma masterclass de abertura, uma aula que não seja sobre criatividade em si, mas seja de uma coisa. Qual é a coisa bem básica? Qual é o solo básico, o terreno que eu preciso criar para começar nesse assunto de criatividade? E aí surgiu. É engraçado que as ideias surgem das perguntas que você faz. Isso é uma coisa que a gente fala muito no próprio curso, né? Então, se eu tô aqui querendo criar uma aula inaugural para o meu curso online, e eu me faço a pergunta, qual é o assunto que merece ser o primeiro assunto, que não seja diretamente sobre criatividade, mas que seja bem básico, bem base, para sedimentar esse asfalto para o curso vir? Essa é uma pergunta. É através de uma pergunta como essa que a pergunta muitas vezes ela é tão específica e bem feita que quando você acaba a pergunta, vem a resposta. E nesse caso a resposta foi desapego, esquecimento. Se eu estou falando que a gente foi educado, que o mercado de trabalho levou a gente a ser robô, piloto automático, repetir padrões, ser igual a todo mundo. Falaram pra gente que a vida é linear, que o roteiro da vida é
Faculdade, colégio, faculdade, vestibular, pós, arruma um emprego, estágio, trainee, não sei o que, aposenta. Venderam pra gente isso e mais um monte de coisas. E eu quero trazer um negócio que é, acorda, não é isso. É isso. E vou trazer uma nova proposta de realidade ou de visão. Eu gosto de pensar em visão. Visão, né? Então, o que você está vendo? O mundo não é uma única realidade. A forma de você interpretar... isso aqui é realidade, claro. Isso aqui é a camisa, é a realidade. Quando eu falo realidade, é a forma como você interpreta o mundo. Como você enxerga o que é a vida, o que é o trabalho. Então, é um curso de visão, para limpar a visão. Para trocar a lente. E no trocar a lente, envolve jogar fora uma lente antiga. Então, para reaprender a ser criativo, você precisa primeiro desaprender um bocado de coisa que te fizeram não ser criativo, não viver uma vida criativa. Então, em função dessa pergunta que eu fiz para mim mesmo, surgiu a resposta. O que é que eu preciso fazer primeiro? Esquecimento. Falar sobre esquecimento. Falar sobre desapego. Se não tiver desapego a coisas que você considera verdade, que seu pai e sua mãe, que você confia, te falaram, se não tiver desapego, não dá para começar a brincadeira. Então, esse foi o contexto, como surgiu essa aula. E aí, como tudo, né? Uma vez que você... Clareza do que qual é a pergunta, a resposta é essa. Desapego, esquecimento. Aí começa o processo de tudo na vida, que é pesquisa. Primeiro, eu gosto de, antes de começar a pesquisar muito, tentar trazer tudo que eu acredito, acho, lembro sobre o assunto que eu quero falar, no caso, esquecimento. Antes de sair me contaminando positivamente com as referências de autores e tal, eu tento trazer tudo aquilo e depois pegar as referências. Toda aula, palestra, começa com... segue o processo criativo que eu ensino no curso, bem simples, que é input, processamento e output. Tudo tem input e matéria-prima. Então o que é o input? O input é, para falar sobre esquecimento, quais são todas as referências, quais são os 3 autores, os 4 livros, quais são as pessoas que eu vou ligar para falar sobre isso, qual é toda a minha base de referência para aquele assunto. Tá aqui, eu escrevo muitas vezes minha parede lá. Aqui são os inputs. Essa aula vai surgir daqui. Mas disso aqui, misturado, que ao misturar surge a coisa nova, e aí vem, é o processamento, essa mistura, e o output é o nascimento. Então, vamos lá. Aula inaugural do curso Reaprendizagem Criativa. Roda aí. Agora sim, curso Reaprendizagem Criativa. Essa é a aula inaugural. Eu chamei de aula Start. Normalmente a aula inaugural de curso... Pausa. Como é que eu faço as aulas, né? Como é que eu faço para criar esse efeito, digamos assim, em que eu tô olhando para frente, o slide atrás trocou, surgiu esse start aí, e eu nem olhei para trás, entendeu? A coisa surge natural. Muito simples. Eu tenho um retorno na minha frente. Então, tá a câmera na minha frente. Embaixo da câmera, bem embaixo, tem um computador, um notebook, que é um notebook que está conectado com essa TV, né? E nesse notebook eu tenho o slide atual e o próximo slide. Isso é essencial. Normalmente quando se faz palestras, qualquer evento médio já tem a TV com o slide atual. Agora, só os eventos tops é que botam o mais importante, que é o próximo slide. Tem uma questão técnica aí que dá uma dificuldade e tal, mas enfim, o próximo slide é mais importante do que o atual, porque o atual está aqui atrás, o atual. Eu quero saber qual é o próximo, para que eu
faça a introdução para ele vir. Ou seja, o que vem primeiro é a minha fala. E o slide me apoia. E não vem um slide e com o slide eu trago, né? Então, observem que eu quase sempre tento trazer essa coisa bem... Tem que ser leve, né? Bem orgânica da interação minha com o slide que está atrás. Beleza? Dale. Fala, a programação que vai ser, o que vocês vão aprender, que novos conhecimentos, como vai ser a avaliação. A minha vai ser diferente. Minha primeira aula, em vez de ser sobre adquirir conhecimentos, vai ser uma aula sobre esquecimento. Pausa. Aqui aqui atrás... Não, peraí. Aqui. Ah, isso aqui... Não. Assim, isso aqui é um erro. É um erro de cor. Esse contraste era para estar em destaque, mas aí muitas vezes você olha no seu computador e está em destaque, e aí na hora, iluminação, blá blá blá, quando eu vi, putz, piorou, mas não dava para trocar. Aceitamos e bola para frente. Mas isso aqui claramente é um erro, era para estar destacando. Só comentar uma coisa. Você vê que criatividade tem a ver com quebrar o padrão. Quando faz sentido quebrar o padrão. Senão é o rebelde sem causa, né? Quer fazer diferente só para fazer. Então, qual é o padrão? Cara, o primeiro passo para quebrar o padrão é saber qual é o padrão. Inclusive tem uma técnica do curso sobre isso. No curso, uma das técnicas é dominar para destruir. Então, se você quer quebrar o padrão, primeiro lembre, tenha clareza. Liste qual é o padrão. Então, qual é o padrão de qualquer curso quando vai começar? O padrão é ter uma aula inaugural falando o que vocês vão ver, o que vocês vão aprender, o mapa do curso e tal, não sei o quê. Eu olhei para esse padrão e fiz. É possível quebrar esse padrão? Faz sentido? Tem que fazer sentido, senão é rebelde sem causa. É loucura pela loucura. Não. Criatividade é o novo com valor. Não é o novo pelo novo. Tem que ter valor. Né? A imaginação imagina o novo. Mas só vira criatividade quando tem valor. Quando resolve um problema. Então eu pensei, como é que eu quebro esse padrão? E não faço uma aula inaugural sobre o que vai aprender, o que vai ser, quem eu sou e tal, não sei o quê. E aí eu... vou fazer então uma aula inaugural. Então tudo surge na intenção de fazer diferente. Eu tenho a intenção de fazer diferente. Não é uma obrigação. Mas eu abro possibilidades de como pode ser diferente. E se uma delas tiver valor, eu aceito. Se não tiver valor, eu volto para o padrão sem problema. Não tenho nada contra o padrão. Eu apenas questiono ele. Né? Lembrando que, especificamente nesse caso, eu não me apresento. Por quê? Porque para a pessoa estar vendo essa aula, ela comprou o meu curso. Então, a história do curso não começa quando ela entra no curso. Começa na jornada que ela teve para comprar o curso. Então, para comprar esse curso, para pagar o valor do curso, ela me conhece já. Então, na comunicação aberta, na própria série que a gente tem, que ajuda a vender o curso Habilidades do Futuro, eu falo muito de mim e tal. E no storytelling do curso, essa é a primeira aula, acho que é a segunda ou terceira aula, é uma aula que eu conto a minha história em detalhes, que a pessoa pode pular se quiser. Então eu aprofundo. Né? Então, é por isso também que eu não falo de mim e vou logo para esquecimento. Vamos lá, esquecimento, roda. Por que aula sobre esquecimento? Porque esquecer é tão importante quanto lembrar. E muita gente esquece disso. E por que esquecer é tão importante quanto lembrar? Lembra o que eu falei lá no quarto Habilidade do Futuro? A nossa para. Esquecer é tão importante quanto lembrar. Muitas pessoas esquecem disso. Enfim, aí é a busca. Eu sou um cara que ama as palavras, né? Amo criar pequenas musicalidades nas coisas. É o que eu amo. Não é a verdade absoluta que você tem que fazer. Mas é coisa que eu gosto de... Então, isso é o típico negócio que eu não falei improvisado.
E muitas vezes no meu retorno, que está embaixo da câmera, não agora eu estou fazendo sem retorno, agora eu estou reagindo à própria aula. Mas quando tem uma frase que putz, isso tem que ser dito, eu muitas vezes coloco no comentário do slide que está embaixo da TV, eu coloco: esquecer é tão importante quanto lembrar. Muitas vezes as pessoas esquecem disso. Coloco para garantir que seja dito. Quando eu quero garantir muito que seja dito, eu faço um slide. A minha teoria para slide é: no slide vai ter as coisas que envolvem uma imagem, um diagrama e tal, claro, é uma imagem, tem que ser mostrada, né? Uma foto, uma coisa. Mas em relação a texto, eu boto no slide tudo que eu quero ter certeza absoluta que é impossível que eu deixe de falar. Mas não necessariamente tudo. Muitas vezes é só uma imagem que me lembra. Se eu tenho uma história do coelho, eu posso colocar um slide só com o coelho. Só para ser o gatilho de não garantir que eu não esqueça a história do coelho. Bem, você vê que essa é a aula inaugural, mas como eu falei, um curso online, ele começa antes da pessoa se inscrever até. Principalmente no meu caso, que grande parte dos alunos se inscrevem, viram a série Habilidades do Futuro. É meio que o pré-curso, né? E quem não viu, ao se inscrever, fica lá disponível. Então o curso começa lá. Tanto que eu, na aula inaugural, faço uma referência ao Habilidades do Futuro. Com qual objetivo? Com o objetivo de múltiplos impactos. Acho que é muito importante a repetição. Não tem jeito. Tem coisas que têm que ser repetidas. Tem que ser repetidas. E também porque quem não assistiu Habilidades do Futuro, a essa altura fica mais curioso para assistir, né? Então eu volto para essa cena lá. Roda aí. As nossas experiências, os ambientes que a gente vive, tudo isso molda a nossa forma de pensar e ver o mundo. Você é o que você acredita, o que você aprendeu e o que você viveu. Até aí, beleza. O problema é... Pausa aí, rapidinho. Volta só um pouquinho na hora que aparece um selinho aqui. Volta para aqui. Não, bem pouquinho. Opa, aqui. Isso. Ó. Que eu falo, você é o que você aprendeu, o que você viveu. Volta aí para ver o que eu falo. O que você viveu. Até aí, beleza. O problema, a nossa é tão importante. As nossas redes que a gente vive, tudo isso molda a nossa forma de pensar e ver o mundo. Você é o que você acredita, o que você aprendeu e o que você viveu. Até aí, beleza. Então deixa eu fazer efeito aqui na tela, no meu dedinho aqui. Ó, isso é uma brincadeira, né? Porque nesse texto eu falei uma frase bonitinha, que é: você é o que você acredita, o que você aprendeu, o que você viveu. Não é? Você é isso. E aí, como ficou bonitinha, aparece aqui, frase de efeito detected. Que é engraçado, né? Uma das coisas que gera humor é trazer... Quando eu falo humor, não é a gargalhada. Não é. É a leveza, a informalidade, o humor no sentido... E uma das coisas é o trazer a verdade, pura e crua. Porque a gente vive num mundo tão cheio de mentiras, de máscaras, que quando a pessoa traz a verdade, chega a ser engraçadinho. Então, eu falei uma frase que é bem frase de efeito. Você é o que você acredita, o que você aprendeu, o que você viveu. E ao dizer isso, aparece na tela que é uma frase de efeito, foi detectada. Detalhe, mas que é esse princípio de trazer a verdade das coisas na cara, assim. Vai, roda. O que você viveu. Até aí, beleza. O problema é quando o mundo começa a mudar. E o mundo está mudando de uma forma muito louca, nunca antes vista. E aí isso requer você também mudar a sua forma de pensar e ver o mundo para se adaptar à nova realidade. Vou se resumir numa palavra o que eu estou falando, a palavra seria mindset. Mind, mente,
7 configurações. Vem de settings, ou seja, configurações da mente. Isso é mindset. Então, se o mundo está mudando, a gente tem que estar sempre mudando as configurações da nossa mente. Por isso, pausa. Eu acho interessante que sempre, ao longo do curso inteiro, eu faço isso. Sempre que eu quero trazer de novo um assunto, quero repetir porque é relevante, eu prefiro mostrar o vídeo da outra aula em que eu trouxe esse assunto do que falar de novo. Algumas vezes eu falo de novo, claro, mas sempre que eu posso eu trago vídeo. Por quê? Porque dá uma sensação de que, e é verdade, de que está tudo conectado, de que o curso é todo emaranhado. De repente, na aula 8 surge uma coisa da aula 3, aí na aula 12 surge não sei o que, mostra que o negócio está organizado. Só curiosidade, o que é esse post-it aí atrás? Isso aqui é o seguinte, além de ser isso aqui atrás, além de ser um detalhezinho para não ficar chapado atrás, a gente foi gravar, tava muito sol cinza, né? Mas isso aqui, quando antes de gravar, eu dou uma passadinha nos slides bem rápido assim na minha frente, só meio que recapitulando a história na minha cabeça. A essa altura eu não mexo muito, a não ser que seja um erro muito grande, senão não acaba nunca, a aula tem que acabar. A aula tem que acabar uma hora. Mas o que surge na hora de coisa nova, que não estava ali no slide, eu anoto os post-its e vou colando atrás. É uma forma de matar dois coelhos. Primeiro, dar uma sujadinha atrás, uma cozinha e tal. E segundo, ao anotar, colocar ali atrás, aumenta a chance de eu, naturalmente, falar durante a gravação. E quando acaba a gravação, eu olho para trás, vejo, sei o que eu falei, o que eu não falei, e gravo só. Aí eu troco de câmera, uso essa câmera, acho que é outro take, não é esse não. Não, acho que é esse take mesmo, esse take fechado que eu tô agora. E gravo só aquele adendo a mais que eu pesquei ali no post-it. E já explico na gravação pro editor, ó, isso aqui, papai, bota naquela hora que eu falei do coelho, bota isso, beleza? Que é na lata, na hora, tá quente, acabei de fazer a palestra, a aula, tá quente, olhei pra trás, isso aqui eu não esqueci, já falo na hora, dou o recado pro editor, bum. Foi a minha estratégia de dar a espremida final, de adicionar algumas coisas, sem ficar mexendo no slide e ficar, não acaba nunca, né? Esse negócio de, as coisas têm que acabar em uma hora, né? Se você fica lambendo, não acaba. Tem uma frase, que é do Reid Hoffman, o cara do LinkedIn, o cara que fundou, que ele diz que se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, do seu trabalho, é porque você lançou tarde demais. Como assim, ter vergonha? Não é ter vergonha assim que acaba de fazer, porra, eu tô com vergonha. Não. É tipo depois, um ano depois, se você olhar atrás e não tiver vergonha, é porque você enrolou muito. Porque a primeira versão, ela não vai ser perfeita de nada, velho. E se você buscar a perfeição, você não sai do canto. Então tem que, uma hora tem que fazer. Tem que botar o prazo, tem que fazer. Vamos lá, roda. Frase muito boa do Rubem Alves. Rubem Alves é um expert em esquecimento, um cara que eu sou muito fã. Ele falou, o que sabemos torna-se hábito de ver e de pensar, que nos faz ver o novo através dos óculos do velho e o transforma no que sempre vimos e tudo continua do jeito como sempre foi. Entendeu? Não, também não na primeira vez que eu li, tá? Então vamos reler. Pausa. Alguns detalhes, né? Troca de câmera. Então, vocês perceberam que tem um take aberto. Ó, lembrando, pessoal, que assim, o objetivo disso aqui não é você olhar e vou fazer exatamente assim, essa é a verdade, essa é a forma de gravar aulas. Não. É o meu jeito. Você pode esperar no meu jeito e criar o seu jeito. Então, o meu jeito aqui é esse take aberto com a TV e esse fechado que vem aqui pra mim de vez em quando eu quero ter uma conversa mais pessoal, quando eu quero, e aí, entendeu? Falar com a pessoa mais profundo. Algumas vezes
são assuntos mais profundos mesmo, que eu quero gerar uma civilização, é uma conversa mais próxima entre a gente, né? Você vê que a gente lembra muito as coisas através de metáforas, né? E uma metáfora que eu escolhi adotar no curso inteiro, que ela surge em vários momentos, é essa coisa da visão, do enxergar. Porque é maravilhoso, né? Essa coisa do que vida você vê, como você entende o mundo e o olho representa. Então, você vê que agora na primeira aula eu já trago o Rubem Alves, que é um cara também que vai me acompanhar o curso inteiro. Então, eu me inspiro em centenas de autores, mas tem uns 3, 4, 5, 6 que eu me inspiro mais. Então o Rubem Alves é um parceiro que vai acompanhar o curso inteiro. Logo na primeira aula eu trago ele e trago essa frase dele que conecta com o lance do pensar, do óculos, do velho. E é uma frase meio complicada. E isso é um hábito do comediante, né? Que o comediante ele tem essa coisa de sempre estar querendo imaginar o que as pessoas estão pensando a essa altura, porque a piada surge de imaginar o que o outro está pensando e dar uma rasteira, desviar o pensamento. Mas essa coisa de estar sempre pensando o que o outro está pensando é só fazer comédia. É para explicar também. Você vê que eu falo essa frase e faço uma piadinha que é, entendeu? Não, também não. Quando eu li a primeira vez. Isso é se conectar com a pessoa. Um detalhe desse. Porque essa frase é difícil de ler de primeira. O normal é mostrar a frase e dizer, deixa eu explicar para vocês a frase. Não. Quer dizer, esse é o normal. O jeito um pouco diferente é, e aí, entendeu? Não, também não. Verdade, eu não entendi. Novamente vem a verdade, eu não entendi. Primeira vez que eu vi, ela é complicada. E ao assumir que eu não entendi e que você também não entendeu, eu vou explicar um pouquinho ela. Vai. Então, o que sabendo que a gente sabe, torna-se um hábito de ver e de pensar, de ver o mundo e de pensar sobre o mundo. E esse hábito de ver e de pensar, baseado no que a gente sabe, nos faz ver qualquer coisa nova com o óculos do velho. É com o óculos embaçado ali, que vê o novo, mas com o óculos do velho, e transforma esse novo no que sempre vimos, transforma no velho, e tudo continua como sempre foi, não tem nenhum tipo de mudança. Meio complexo, mas genial, né? Então, para mudar a forma de pensar, não basta só botar coisa nova para dentro. Tem que remover coisas também. Eu falei o exemplo de atualizar o software, né? Isso aqui no seu celular. Parece atualizar o software. A metáfora também, eu diria que o jogo da explicabilidade é um jogo de buscar analogias. Que também é uma coisa do comediante, né? Muitas piadas sei lá, bem clichê, né? Eu sou tão gordo que não sei o quê. Aí vem o que, uma analogia com outra coisa, é engraçado. E o ato de explicar também metáforas, a ideia é trazer imagens na cabeça da pessoa, que ela conhece essa imagem, que através dessa imagem ela entende o que está sendo dito. Então, meu objetivo é falar sobre esquecer, sobre apagar, né? Então, e lá naquele vídeo lá da Habilidade Futura eu falei sobre o software, né? Atualizar o software, né? E aí eu trouxe esse exemplo aqui do celular. E aí vem um lance, que é uma brincadeira que eu criei, que é essa TV, que parece um celular, que ela tá vertical. Também foi uma quebra de padrão. Qual é o padrão? Quando você tem uma TV com slide, ela é horizontal. Questiona o padrão, por quê? Por que não pode ser vertical? Agrega valor? Agrega. Fica mais enquadramento, fica do meu tamanho. Me permite fazer brincadeiras como essa agora, que aparece essa tela de telefone e eu vou apertar, a tela não é touchscreen, mas eu vou apertar na tela e com a outra mão ali, a mão esquerda, eu aperto o controle remoto, mas ninguém vê a mão esquerda porque a mão está aqui, truque de mágica, né, misdirection. Eu induzo você a olhar para cá e aperto aqui e algumas vezes até aparece no PPT o efeito que quando você aperta um ícone. Então, não é, eu sou muito louco, vou inverter a TV. Não. Eu encontrei um valor nisso. Além do enquadramento bonitinho aqui, na TV, se ela fosse horizontal, eu ia ficar com menos espaço aqui
Se ela fosse horizontal, eu ia ficar com menos espaço para trabalhar, ia ficar sobrando aqui em cima, sobrando embaixo, aqui não. Ela ficou aqui do meu lado, enfim. Roda aí. Opta. Quando você mete avançar, aí sempre dá o pau, memória cheia, né? Quase sempre. O que significa isso? Aumenta o volume, por favor. Primeiro, tem que apagar algumas... Volta só um pouquinho aí, eu não lembro o que eu falei. Ótimo. No seu celular, parece atualizar software. Quando você mete avançar, aí sempre dá o pau, memória cheia, né? Quase sempre. O que significa isso? Para atualizar o software, primeiro tem que apagar algumas coisas, tem que esquecer. Parei por esquecer. Ó, Machado. Eduardo de erros é uma linguagem muito comum que tem que ter cuidado para não abusar, né? Eu acho que eu uso isso, sei lá, 30 horas de curso, eu acho que eu uso isso 2, 3 vezes, 4 vezes e tal, enfim. Tem que ter cuidado com essa linguagem. Mas enfim, nessa hora aí, não foi nem eu que pedi, o editor achou legal, tá ótimo, toca o barco. Aí, ó, eu gosto muito de frases, né? Adoro colecionar frases, acho que frases são síntese de conhecimentos. E, além disso, vem a autoridade de quem fala a frase. A autoridade marcando ali. Então, Rubem Alves, um autor recente, falecido há pouco tempo, 2014. E aí eu trouxe Machado de Assis, que eu chamei de Machadão ali, novamente trazendo uma... Tem algumas piadas, tipo Machadão, piada que, novamente, tem a ver com a minha identidade, a minha... Não é, tem que ver se faz sentido pra você isso aí, né? E eu, se não me engano, nem algumas piadas, a grande piada é não valorizar a piada. A grande piada, ela tá lá e você... Nem sei, acho que eu nem vou falar Machadão aí. Você que leia, quem pegou, pegou, né? Vai. Então, falar, esquecer é a necessidade, a vida é uma lousa em que o destino para escrever um novo caso precisa apagar o caso escrito. E o grande Rubem, outra frase sobre esquecimento. Esquecimento é uma graça. Muito mais difícil que lembrar e esquecer. Fala-se de boa memória, mas não se fala de bom esquecimento como se esquecimento fosse apenas memória fraca. Isso é muito interessante. Esquecer sofre um preconceito. Porque esquecer é sempre associado a coisa ruim. A doença, a Alzheimer, a... Pausa. Cara, a construção dessa história, eu me lembro que assim... Começa com os inputs. Os inputs são frases, são inputs, frases, possíveis metáforas, a metáfora do... E eu sou um cara que gosto muito, nesse começo do processo, e até a gente fala no curso sobre isso, né, Método Da Vinci, de usar o não linear, usar o papel, porque então assim, cara, no começo da criação, eu abro um PPT, saio escrevendo em cada slide frases que eu gosto, como essas, sem ordem, imprimo, para não gastar muito papel, eu imprimo 6 slides por página, né? Corto e fico aqui na minha casa no chão com um monte de... um cesto de papel A4. Um tem uma frase, outro tem um livro, outro tem aquela imagem da memória cheia, que me lembra. E aí eu vou colocando em ordem, porque aí, cara, quando você tem aqui 50 papéis, nenhum computador... Qual é essa tela de computador que eu consigo na mesma tela ter 50 coisinhas que eu consigo ler todas e consigo trocar de lugar super fácil? Gosto muito do não linear. E aí, você vê, buscando frases desse esquecimento, eu vi o Rubem Alves falando isso de boa memória, e aí me veio, interessante, a hipervalorização da memória e a subvalorização do esquecimento, e foi a partir da frase de Rubem que eu resolvi trazer isso agora, do preconceito com o esquecimento. Eu vou mostrar livros sobre memorização e tal, e aí me veio... Tem livro sobre esquecer? Como é que isso tem livro sobre... Então, assim, construir uma aula é quase que um diálogo de você com você mesmo. É legal quando tem um interlocutor. No RC, Reaprendizagem Criativa, eu não tive ninguém criando comigo. Eu trabalho muito sozinho. No que cria eu tive. A Aninha, que era minha assistente na época, ficou comigo.
que é uma pessoa que você vai questionando ali, fazendo as perguntas em voz alta, né? Eu posso fazer em voz alta para mim mesmo, claro, mas tem outra pessoa, é uma forma de ter ali um espelho para rebater, para lhe criticar, lhe contestar também, né, e tal. Vai, esquecimento. Esses filmes de terror, que o cara esqueceu as paradas, aí fudeu tudo. I have this condition. The condition? It's my memory. Amnesia. No. It's different from that. Since my injury, I can't make new memories. Everything fades. If we talk for too long, I'll forget how we started. The next time I see you, I'm not going to remember this conversation. What's the last thing that you do remember? My wife. That's sweet. Dying. Ele não está conseguindo mais ver as pessoas. Peraí, as pessoas... Antes elas estavam lá, agora não estão mais. Não tem um remédio, alguma coisa que eu posso tomar? Acho que eu tenho ideia do que está acontecendo, né? O nome disso é celibato. A gente tem que achar alguém que você não esteja vendo. Esse pessoal que trabalha aqui. O Inferno de Dante. Pra você entrar no Pausa Inferno aí. de... É legal, eu gosto muito de, sempre que puder, trazer referências da cultura, né? Filmes, cinema, músicas que embasam aquilo. Aí, dentro, tudo começou com a frase do Rubem Alves, boa memória, bom esquecimento. Aí começou. Pesquisa. Eu diria que ser um professor, ser um palestrante, é ser um bom pesquisador de internet. Saber pesquisar, aí isso aí daria um curso sobre isso, um curso só sobre como ser um bom pesquisador e não chegar nos resultados de pesquisa que todo mundo chega, ir mais profundo, ir por caminhos, né? Novamente, é um jogo de fazer perguntas. Todo mundo fala, o Google tem todas as informações do mundo. Tem, mas alguém tem que fazer a pergunta. O que você bota na busca? É a pergunta. É através das perguntas boas que surgem as boas respostas, né? Inclusive no Google. Então, veio esses dois filmes. Eu colocaria trechos menores dos filmes agora olhando, um pouquinho menos, talvez, um pouco mais dinâmico. E aí é legal quando você mistura um Rubem Alves recente com o Machado de Assis, um filme hollywoodiano, Memento, com um filme brasileiro do Fábio, com o Inferno de Dante. Uma referência que surgiu numa conversa com o Painho. E aí também, né? Quando eu estou desenvolvendo o assunto, eu gosto de também ter conversas, ter diálogos. O conhecimento não vem apenas do ler, do ouvir, que é passivo. Vem também da troca. Então o Painho estava passando tempo lá em casa e eu começava a puxar assunto com ele sobre os assuntos que eu estava buscando criar. E aí, esquecimento que ele falou da referência do Inferno de Dante. Tudo, a construção de uma boa aula, boa palestra, depende do seu repertório de referências. E, consequentemente, de pesquisas, que pesquisas trazem referência. E isso torna o material rico, memorável e por aí vai. Roda aí. Dante tem o rio Lete, que é o rio do esquecimento, que você esquece. Então, esquecer é doença, é ruim, é inferno, é terror. Memória não, memória é fodona. Memória comanda as picape da balada. Memória é fodona, tem o livro da memória, memória brilhante, super memória, tudo assim. E eu consegui encontrar um autor que ele é especializado em esquecer. Walter Rizzo, psicólogo argentino, ele é especializado em falar sobre esquecer. No caso dele, ele segmentou para esquecer sobre amor. Então, ele faz um livro sobre desapegue-se, amor, o direito de dizer não, enfim, de não sofrer. Pausa aí. Aqui existe, novamente, foi um erro na época de contraste, né? A gente não testou os slides antes, na iluminação que estava e tal, então não ficou muito claro as coisas. Mas enfim, acontece, mas é algo importante lembrar, né? Como testar os slides, isso tanto para gravação de aula, online, vídeo, como também palestra, né? Eu muitas vezes na palestra, quando eu boto o slide, eu vou lá para trás, para a última cadeira e passo meus slides lá de trás para ter a visão do cliente, né? Vamos lá, roda aí. E esse cara ficou famoso com um cara que prega que o apego a alguma coisa é o maior motivo de sofrimento da humanidade. Ele ficou famoso como desapegado. E olha como ele define apego. El apego es
una vinculación obsesiva. Aumenta um pouquinho para eu ver aí, que eu em espanhol. Volta um pouquinho mais aí. Vou falar aqui agora. Ó, assim, o apego é o maior motivo de sofrimento da humanidade. Cara, hoje, essa aula eu gravei já, acho que 1 ano e meio, 2 anos. E, putz, hoje em dia eu tenho 10 vezes mais clareza de o quanto isso é verdade. O apego é o maior motivo de sofrimento da humanidade. O apego a pessoas, a ideias, a coisas, a bens, né? É impressionante. E é legal me ouvir falando isso e olhar e falar, putz, como eu me ouvindo, me entendo muito mais agora do que eu me entendia na época falando sobre isso. Maravilhoso. E assim, eu lembro muito, eu construindo essa aula, como tudo, né? Essa coisa do amar, né? Tem essa pessoa fala muito assim, não basta amar o destino, tem que amar a jornada, tem que amar o caminho. Então, não dá para ser um professor, um palestrante, um orador, um explicador, um roteirista, se você só gostar do destino, só gostar da hora do palco, da hora da gravação. Tem que gostar, amar o processo de construção daquilo ali. Cara, eu me lembro construindo essa aula, é uma viagem sem rumo, surge de uma pesquisa, é uma investigação, surge de uma pergunta, qual é a coisa mais importante, de base, não sei o quê? Desapego, esquecimento. Aí começa a pesquisa, e aí você cai no Walter Rizzo, e eu me lembro assim, madrugadas, assistindo. Aí, cara, é a parte que ninguém vê, né? É as madrugadas assistindo 30 vídeos do Walter Rizzo para escolher um e trazer aqui. Que conecta perfeitamente aquele trechinho, né? Vou assistindo os vídeos. Aí, o meu processo muitas vezes, eu fazia tudo sozinho na época. Eu já baixo o vídeo, eu abro no programa de edição, já para escolher o trecho que eu quero. Porque muitas vezes é um puta trabalho. O trabalho de assistir, ver qual é o minuto que começa, que corta, para mandar para alguém, para editar, para me voltar. Pô, só cortar. Cortar é fácil. Abre o programinha, cortou, já boto no meu PPT, já consigo ensaiar a minha história com o trechinho dele que eu escolhi. Bota aí o trechinho do Walter Rizzo. Da humanidade, ele fez um moço como desapegado. E olha como ele define apego. El apego es una vinculación obsesiva hacia una persona, un objeto o una idea. Ou uma ideia. Podem ser pessoas, objetos e ideias. Ele falava muito sobre apego a pessoas. Pausa. Mas vê que coisa, né? Foi 7 segundos do cara. Foi 7 segundinhos. Mas ali, ó, pá! Eu podia repetir o que ele disse, eu podia colocar uma frase na tela com o que ele disse, mas é mágico. Tá lá o autor, é um autor, ele é argentino, se eu não me engano, mas é um cara, um autor consagrado, e tem um trechinho dele falando em espanhol, que todos nós brasileiros falamos espanhol, claro, falando o apego é uma vinculação obsessiva com uma pessoa, com um objeto ou com uma ideia. É isso que eu queria. Obrigado, Walter Rizzo. Assisti 3 horas de vídeo dele para escolher esses 5 segundos e incluir aqui. Dale. Eu descobri nos livros dele um livro que não fala sobre desapego a pessoas, e sim desapego a ideias, a arte de ser flexível. Eu vou recomendar muitos livros durante o curso, esse é um dos primeiros, depois vou deixar tudo listado. Um livro muito Pausa aí. interessante. Essa questão de livros, minha principal fonte de aprendizagem é os livros. Acho que o livro não é a única fonte, não é a fonte certa. Você pode aprender muito sem nunca ler nenhum livro. Até me perguntaram no inbox, acho que foi ontem, qual a importância dos livros? E a minha resposta foi, depende. Se você tiver outras fontes de aprendizagem incríveis, o livro pode não importar nada. A pergunta é, qual a importância do conhecimento? Muita. O conhecimento é muito. Mas você pode aprender por documentários. Você assistir
todos os documentários, assistir 2.000 documentários, você aprende pra caralho também documentários. Muitos livros viram documentários. Você pode aprender por conversas profundas com as pessoas, né? Eu sou muito leitor, trago muitos livros, por isso que eu quis pegar e... Eu deixei isso aqui, que são uma coisa simbólica, né? E também para criar um cenáriozinho, isso aqui são todos os livros que serviram de base para esse módulo do curso. Então a cada, sei lá, algumas aulas compõem um módulo, varia. Isso aqui vai mudando, que são as minhas bases. Na plataforma de alunos tem lá a biblioteca com todos esses livros. Vamos lá, dale. O subtítulo do livro é De uma mente rígida a uma mente livre e aberta à mudança. E o conceito base do livro é isso aqui. Mente rígida versus mente flexível. Mente rígida é aquela que é ancorada no passado, não quer mudar suas crenças, tem até orgulho de dizer, não, eu estou sempre muito firme nas minhas formas de pensar, sabe? E se autoconvence a continuar assim. Pausa. Eu acho que uma ferramenta de identificação é quando você fala frases que as pessoas costumam falar. E nessas horas eu até meio que assumo um pouco o personagem. Eu chamo de teatrinho, que é... Não, eu sou muito firme nas minhas convicções. Esse mini teatrinho de 5 segundos que eu assumi um personagem, né? É um jeito que eu gosto de fazer. Você pode encontrar o seu jeito, mas o conceito maior é frases que saem da boca da pessoa que você quer se comunicar, para ela olhar e fazer, eita, esse sou eu, isso é para mim, né? Esse conceito de mente rígida e mente flexível é muito poderoso. Meu Deus, como ele muda a humanidade quando você sai do mente rígida para o mente flexível, para o mente aberta, né? Ficou famoso o livro da Carol Dweck, o livro Mindset, que fala sobre o Growth Mindset e o Fixed Mindset. Mindset fixo e Mindset de crescimento, que é muito parecido, mas a Carol virou referência nesse assunto. Nem sei se o Walter trouxe antes, enfim, vamos lá. Flexível é a mente aberta à mudança, aberta a se auto-questionar, a ter pensamento crítico sobre o que você pensa, é pensamento crítico sobre os seus pensamentos. E lembrando que tio Darwin, ele falava que não é o mais forte nem o mais inteligente sobrevive, é o que mais se adapta às mudanças. Quem mais se adapta às mudanças? A mente flexível, a mente que está aberta a mudar. E eu queria compartilhar agora, velho, 2 historinhas de 2 exemplos de desapegos a ideias que eu tive recentemente. Eram coisas que eu era pegado. Pausa aí. Todo mundo fala a importância de contar histórias, storytelling e tal. E é importante. Mas na verdade, cuidado para não... As pessoas muitas vezes querem sempre começar. Não, eu quero começar contando uma historinha. Era uma vez o João era um cara... Cuidado com o uso abusivo de historinhas. Eu gosto muito das histórias suas, que aí eu até chamei, eu vou contar uma historinha, mas normalmente eu não falo isso. Eu já conto. Não precisa nem falar, vai contar uma historinha, já conta, né? E na verdade, no fundo, são exemplos. Exemplos marcam. Exemplos são poderosos. Quando são seus, maravilhosos. Quando é também de uma pessoa famosa, é legal, uma fábula. Mas quando é seu... E eu gosto quando ele é pequeno, quando ele é simples, porque quando você dá exemplo do Steve Jobs, da Apple, é legal, mas pode te conectar. Ah, Jobs, Apple, não sei o quê. Quando você traz uma coisa sua, de um ser humano normal, que não é o Steve Jobs, te conecta mais. Vamos ver. Aí, ó, você vê que até agora eu vim com Machadão, Rubem Alves, Darwin, trouxe o autor Walter Rizzo, várias autoridades para justificar. No fundo, eu estou te vendendo para o aluno a importância de desapegar, de esquecer, desapegar e esquecer. Repetindo de forma diferente. E agora eu trago 2 coisas pessoais minhas, desapegos meus, para conectar. Vai. E eu fico feliz de ter desapegado, ter mudado essa minha crença. Eu era comediante há uns 4, 5 anos e há 4, 5 anos que eu tinha me convencido que a vida, a carreira era melhor assim, sozinho.
eu sozinho, quando eu digo sozinho é com empresário, com alguns colegas, mas sem empresa, sem equipe, quer dizer, com empresa só para emitir um CNPJ, para emitir nota fiscal, mas sozinho, porque sozinho eu vou mais rápido. Então eu era muito apegado a isso e era uma coisa que eu repetia muito. Repetia para as pessoas. Putz, eu tive 2 empresas antes, cada uma que chegou a 40 funcionários. E nessa época eu falava, ainda bem que eu não tenho mais aquilo, vixe, puta perreio, agora eu tô bem demais. Cara, eu repetia isso, falava para as pessoas, falava para mim durante muitos anos. Eu tinha o apelo do McQuaid, sabe? O apelo do lobo solitário, fazendo tudo sozinho, até que o que começou a mudar esse meu apego, essa minha crença. Aí quando você traz referências meio idiotas, combina comigo, né? Trazer um McQuaid, uma aula falando sobre desapego, você traz um filme do Chuck Norris, sabe? Tem a ver com também o meu público é um público da minha idade, a média, né? 35, 40 anos, então Chuck Norris é uma referência, enfim. É você ter a mente aberta de que as referências podem vir de qualquer lugar e que você não perde a seriedade por trazer uma referência. Pelo contrário, as pessoas talvez, isso fica na cabeça delas, né? Dale. Quando eu fui na Singularity e lá arrumei um time massa, Susan Paul Alex, caras geniais. A gente fez um monte de coisa massa junto lá, ganhou prêmio, se apresentou em vários lugares, criou umas paradas. E aí eu compreendi um provérbio africano muito conhecido, que é: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, tem que ir acompanhado. Isso é muito forte, isso é muito verdade. Realmente, sozinho você vai mais rápido, mas você fica limitado. E mesmo depois de muitos anos repetindo essa crença para as pessoas e para mim mesmo, eu resolvi me desapegar e dizer, não é melhor ir sozinho não, vou me desapegar, eu acho que é melhor ir com um time foda. E eu fui atrás de buscar, contratar um time foda e deu certo. E eu consegui construir o que a gente está construindo agora, a escola, porque arrumei um time foda. E é engraçado como teve pessoas que falaram assim, oxi, tu não era o cara que dizia que ia fazer tudo sozinho? E eu falava, pausa. Novamente, esse recurso que eu gosto, que eu chamo de teatrinho, que eu faço do meu jeito, que você pode fazer do seu jeito, mas que conecta muito quando você traz frases, ou que a pessoa fala, ou nesse caso que ela costuma ouvir. Quem nunca ouviu do outro? Tu não era um não sei o quê, agora é assim, mudou, foi. O mundo tem a mente rígida e quer que o outro tenha a mente rígida. Então, esse é o momento de fazer a pessoa perceber o outro e após essa aula, começar a observar quem são as pessoas no meu redor que estão colaborando para a minha mente continuar rígida, porque não aceitam as minhas mudanças, a minha mente flexível, né? Dale. Eu sou outro cara, eu mudei, eu me desapeguei aquilo ali, e as pessoas acham absurdo, oxe, tu não era o cara que não sei o que, rapaz, enfim. O Google, ele era muito apegado a dizer que hardware não é o negócio dele, até que começou a fazer hardware, porque descobriu que o software ele precisa de integração completa com o hardware para funcionar em alta performance. Eu queria fazer um questionamento, uma reflexão. Qual foi a última vez que você mudou de opinião? Assim, uma opinião. As perguntas que mudam o mundo, né? Essa pergunta, eu criei uma antecipação, eu quero agora fazer uma pergunta, e isso foi uma orientação de edição, de botar na tela para ficar marcado. Qual foi a última vez que você mudou de opinião? Esse eu diria que é uma das 3 principais coisas que eu quero que a pessoa leve para casa dessa aula. Auto-observar as suas mudanças de opinião. Porque a evolução não está na manutenção das opiniões, está na mudança de opiniões. Só que para isso requer o desapego, que requer a humildade. A humildade de, se eu mudei é porque a outra opinião não é boa mais. No fundo, eu acho que eu nem trago nessa aula a palavra humildade, mas no fundo, o desapego depende de uma humildade. Quando está ligado a intelecto, né? É uma humildade grande. Vai! Então que você tinha firme sua e que você alimentou durante muito tempo, que você repetiu ela muito para você e para os outros e que você simplesmente mudou completamente. Aqui na parte esquerda do vídeo tem uns post-its que você pode
clicar, escrever. Assim que você clicar para escrever, o vídeo aqui vai dar uma pausa, para você não perder nada. E assim que você der Enter, o vídeo continua. Então, anota aí, e isso fica só para você. O que você anota aqui fica só para você. Se você quiser comentar algo que todo mundo vai ver, você comenta lá embaixo do vídeo. Eu falei que pausa. eu vivia... Isso é interessante. Lembra que essa aula inaugural. A aula inaugural normalmente é a aula que explica como vai ser, como funciona e tal. A nossa plataforma de aulas tem essa característica de, no lado esquerdo, tem os post-its virtuais, que é para o cara anotar coisas. Isso tem que ser explicado. Só que a gente sempre cai no padrão. O primeiro padrão tem uma aula explicando a plataforma. Explicando tudo. Não. Quando o cara entra na plataforma, tem um banner já com explicações básicas, por onde começar, onde clicar. Agora, por que eu tenho que ter um vídeo só para explicar a plataforma, se eu posso, de forma orgânica e natural, dentro do storytelling da aula inaugural, trazer isso aí? Então, eu agora fiz essa pergunta, qual foi a última vez? Quero que ele responda, aproveito o gancho e explico o recurso da plataforma do Post-it. Então, interessante como você trazer explicações, muitas vezes chatas, né? Aqui e ali, como é que usa, dentro de um contexto que fica natural. Vai. Repetindo para mim mesmo essas coisas, né? Esses apegos. E tem um livro muito interessante que aborda isso, Os 4 Compromissos, livro da filosofia tolteca. E eu vou falar durante o curso os 4 compromissos quais são, mas eu queria falar de um compromisso primeiro, tem muito a ver com isso. Pausa. Isso aí Esse livro eu amo, esse livro, 4 Compromissos. É dos 10 melhores livros da minha vida. E é o melhor menor livro, eu diria. Ele é fininho. Ele é tão bom, ele foi um dos livros que durante 2 anos eu comprava de 20 e 30 para dar para as pessoas, né? E sei que eu falei, né? Ao longo do curso eu vou falar mais dele. São 4 compromissos. Eu vou falar o primeiro. E nessa aula não falo os outros. E ao longo do curso eu falo o segundo, o terceiro e o quarto. Isso eu chamo de abrir um loop. Você abre um loop que, claro, a pessoa pode, na hora, pausar, ir no Google e descobrir quais são os 4. Se ela fizer isso, ótimo. Não tenho nenhum apego que ela ouça isso de mim. Eu só tenho apego que ela saiba os 4 compromissos. São muito bons. Então, se eu deixei curiosidade nela para ela procurar, eu venci. Se ela não ficou curiosa e vai esperar seguir o curso para saber os outros, eu também venci no meu desafio. Mas é interessante que muito mais poderoso do que chegar e falar quais são os 4 é falar qual é um, porque esse um se conecta com essa aula, não é de graça, e os outros 3 eu encontrei ao longo do curso conexões perfeitas para falar deles. Então vai surgindo, cada vez que eu falo de um eu repito os outros, repetição. Vamos lá, dale. Ele fala, seja impecável com a sua palavra. E esse impecável, claro, tem muito a ver com integridade, com verdade, com honestidade e tal, mas tem muito a ver também com cuidado com a palavra. Eu até renomearia para fique atento ao poder da palavra. Porque, cara, a palavra, ela cria coisas. Quando você começa a falar uma coisa vai virando realidade a parada. Aquilo vai para o mundo, essa parada, e retroalimenta em você e entra aqui atrás. Então, muito cuidado com o que você repete toda hora. Porque essas paradas acabam virando verdade, velho. Bem, como eu comecei falando, esquecer sofre um preconceito. Impressionante. E eu queria explicar esses 2 tipos de preconceitos. Esse preconceito aqui, uma palavra só, normalmente é relacionado com aquele preconceito discriminatório contra minorias, essa coisa negativa, criminosa, né? Se você escrever assim, já muda um pouco o conceito da palavra preconceito. Já fica no sentido de um conceito pré-estabelecido, que pode ser positivo ou negativo. Se você parar para pensar, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, cada ação nossa, tudo isso é baseado no que a gente acredita, portanto, nos nossos conceitos. Isso quer dizer que nós, em tudo que fazemos na vida, fazemos com pré-conceito. São os preconceitos que formam nossa forma de pensar. E eu queria falar sobre alguns conceitos que sofrem preconceito e que a gente precisa esquecer esses preconceitos sobre esses conceitos. Então, por exemplo, autoajuda. Autoajuda, velho,
É uma parada que neguinho ouve falar em autoajuda, neguinho já pensa... Pausa aí. A aula agora está entrando no momento em que eu já vendi bastante a importância de esquecer, de desapegar, como é importante. E agora eu estou entrando em exemplos do que desapegar. Eu dei exemplo de desapegos que eu tive, trouxe pessoas falando, mas agora quero te falar coisas práticas da tua vida, não da minha. Os meus apegos, que eu falei detalhe também. Eu falei que tinha 2 desapegos, 2 histórias, e eu contei só uma, a questão de ir junto. Também deixei o loop aberto. Acho que você prende a atenção de uma pessoa com os loops que ficam abertos. É por isso que a gente vê um filme de 1h30. Porque quero saber quem matou a pessoa. Quem vai pegar quem. Enquanto eu não sei se eles vão se separar, se eles vão casar, o loop está aberto. E se fechar todos os loops, o filme acaba. Não pode fechar. Você pode fechar um e abrir outro. Senão não tem motivo para continuar assistindo. Se encerrou todas as histórias. Então, eu gosto de deixar esses pequenos loops. Parece besteira, né? Ah, não, eu não vou parar de ver porque eu quero saber qual é a outra história de Murilo. Não é tão racional assim, mas vai impactando ali a chance de você continuar atento, né? Então, a aula agora chegou no momento em que eu vou trazer algumas coisas que você que tá assim, tem que esquecer. E vou logo numas que sofrem muito preconceito, que tem que ser esquecido. Começando por autoajuda. Vai. Oxi, bobagem, blá blá blá, esses papinhos, charlatão. Cara, olha, se você for na prateleira de autoajuda da Saraiva, eu apostaria que talvez mais da metade, 50,01% dos livros daquela prateleira são muito bons. Eu diria que, cara, a maioria, 50,1% são muito bons. Agora, 49% é livro pra caralho. É muito livro. E esse excesso de porcaria, e tem muita porcaria, sem dúvida, muita porcaria, nós somos obcecados com tudo que é negativo, né? A nossa amígdala quer nos proteger, já rejeita. E a gente faz uma coisa muito feia, que é generalizar. Ou seja, baseado no conceito que você tem, você agir com preconceito de autoajuda, não. Eu vou em negócios, eu vou em marketing. Autoajuda para os fracos, né? Isso é um grande preconceito que, se você tem, você precisa esquecer. Autoajuda, ela sofre um preconceito, tanto que a bichinha teve que mudar de nome. Eles mudaram desenvolvimento pessoal. Mesmo assim, foi queimado também. É muito louco, né? Desenvolvimento pessoal. Não, é aqueles papinhos de não sei o quê. Não, cara, são livros para te desenvolver como pessoa. Você vai ignorar todos eles, velho. Não pode, né? Tem um monte de palavra que sofre preconceito. PNL... Você vê que eu gosto dos exemplos que tem imagens fortes. Inclusive, eu sou amigo do cantor daquela banda Aptitude 67, que criou aquela música Gosta de boteca, de cerveja, de garrafa e tal. E eu fico trocando WhatsApp com ele sobre ideias de músicas. Eu vou mandar uma ideia pra ele, né? E ele fala muito para Murilo, a música tem que ter uma imagem. Gosta de boteco e de cerveja de garrafa, tem aquela imagem do boteco, da cerveja de garrafa. É um tipo de mulher que é mente flexível, de boa, não ficar pegada em lugar caro, não sei o que, não. Simples, né? Pô, tô aqui, boteco de garrafa e tal. Isso é uma imagem na cabeça das pessoas. Então, é legal as músicas que a pessoa ouve e lembra dessa imagem. E isso é uma coisa que eu sempre acreditei muito. Então, esse exemplo do livro é um bom exemplo. Eu até trouxe a imagem da prateleira, que todo mundo já foi numa Saraiva, numa cultura, viu aquele monte de livro, aquela prateleira de autoajuda, essa imagem forte. E trazer essa imagem e falar, brother, desse conhecimento todo que está aqui, grande parte, a maioria, é foda. E é capaz do cara lembrar exatamente dessa imagem dele vendo e dando as costas e indo para negócios, marketing, porque eu sou homem de negócios. Você é uma pessoa. Antes de ser um homem de negócios, você é uma pessoa. Então, antes de buscar desenvolvimento de negócios, tem que buscar desenvolvimento pessoal, porra. Antes de ser
Businessman, você é man. Antes de ser businesswoman, você é woman. O business veio depois, né? Vamos lá. PNL, meditação, tem preconceito com psicólogo, coach, alta performance, terapia, mindset, crenças, enfim. E eu quero te apresentar um conceito que vai te ajudar a esquecer preconceito sobre alguns conceitos. Shoshin. Shoshin significa mente de principiante. Um conceito muito popular na filosofia budista, que significa estar com a mente livre, a mente aberta, é a capacidade de conseguir momentaneamente esquecer alguns conceitos para não agir com preconceito e fingir que está vendo aquilo pela primeira vez na vida. É ter a mente de principiante. É interessante, eles falam que a acumulação de conhecimento ela pode levar a gente à fossilização do processo cognitivo. O excesso de conhecimento ele é prejudicial e no mundo ocidental ficou muito batida essa coisa do o conhecimento é tudo, né? O conhecimento é que é o poder, quanto mais se conhece melhor. Isso é muito aqui do Ocidente. No Oriente, o Shoshin já é mais presente nesse sentido de não. É importante o conhecimento, lógico, mas é importante também ter a mente aberta. É engraçado, no mundo do stand-up... Eu acho que eu nem acabei de falar antes, o que eu queria dizer, que é a questão do destino e do caminho. Não dá para gostar só do final do destino, só da hora do palco, só da hora da gravação. Para você criar boas histórias, apresentações, aulas, palestras, tem que amar o caminho, o processo de criar essas histórias. Tem que amar essas madrugadas de pesquisa na internet. Tem que amar os livros, os documentários. Tem que amar as conversas com pessoas que te inspiram. Tem que amar esse processo. E eu me lembro, quando eu ouvi falar do Shoshin, eu fiz, caralho, que maravilha. Eu me lembro o orgasmo mental. Ali, acho que era madrugada, Shoshin, maravilhoso, é isso, é lindo, conecta com tudo, sabe? Então eu acho que se não tiver esse amor pelo processo e todo o processo criativo, na hora que tá criando, tem sempre um momento de incerteza, né? A obra, quando está sendo construída, no decorrer dela, sempre, todas as aulas que eu fiz na minha vida, todas as palestras, teve sempre um momento de desespero no meio do caminho, de tipo, será que eu vou conseguir montar esse quebra-cabeça? Olha aí, ó, uma imagem para você agora, quebra-cabeça. Aquela cabeça de 300 peças, que tem um céu. Quando tem céu é foda, né? Quebra-cabeça quando tem céu, céu com nuvem, é foda montar céu com nuvem no quebra-cabeça, né? Porque quando é rosto de gente é fácil de montar, né? Aquele quebra-cabeça gigante com um céu gigante, você, cara... E no começo dá um desesperozinho, né? Será que eu vou montar essas peças e formar uma coisa linda? Isso sempre aconteceu. Sempre. É um momento do meio, mas que você, à medida que já passou uma vez por isso e deu certo, você olha para esse momento como sendo uma etapa. Uma etapa. A etapa da falta de clareza. Não a falta de clareza do que eu quero comunicar. Estava claro. É sobre esquecimento, sobre desapego. Mas como vai ser, por onde eu vou, o que eu vou passar, eu começo sem muita certeza. Pego os inputs, vou mexendo eles, vou pesquisando e agora vou amando, sem sofrer. Porque incerteza, dor, será que vai conseguir? É uma dor, mas é uma dor que eu olho para ela e digo, não dor, eu sei que é a hora de você vir. Eu sei que é a sua hora de você vir, eu te aceito, vamos nessa. Vamos chegar no final. Vai, Dali. No show pela primeira vez, cara iniciante, né? A gente mandou open mic. Várias vezes que eu já vi um open mic mandando super bem, incrivelmente bem. E aí na segunda vez que ele vai fazer, na terceira, ele já manda mal. E a gente já criou a lenda, sorte de principiante, sorte de open mic. Segundo os orientais, isso é Shoshin. É mente de iniciante. Na primeira vez, você não tem experiência, isso é ruim, mas você não tem experiência, e isso também é bom. Porque você está mais aberto, você não tem preconceitos, ansiedades, pré-julgamentos, expectativas. Já na segunda vez, você já entra com o conhecimento da primeira vez, que muitas vezes acaba te prejudicando. Essa primeira aula... Pausa. Curiosidade, eu me lembro que eu fiquei tão louco com o Shoshin, que eu fiquei querendo tatuar o símbolo do Shoshin.
Só que aí me veio uma insegurança. De, será que essa porra é Xoxi mesmo? Vai que... Então eu não encontrei na época um oriental para validar isso, esse símbolo, que na internet você encontra um negócio, sei lá. Vai que é, eu sou um trouxa. Eu sou um trouxa pro resto da vida aqui. Então, vamos lá, continua. Vou falar sobre esquecimento, um assunto muito pouco falado, mas que vai ser muito importante no processo de reaprendizagem criativa. Você pode estar pensando agora, que legal, aula sobre esquecimento, interessante, achei legal e tal, para começar, não sei o quê. Mas não adianta só achar legal, tem que colocar em prática. A gente é muito bom em enrolar a gente mesmo, isso é uma grande verdade, a gente é muito bom nisso. As nossas vozezinhas que ficam aqui, o diabinho que fica falando pra gente as paradas, ele tem uma persuasão incrível. De novo, uma imagem forte, essa questão do anjinho e diabinho, porque está no final da aula já, e eu quero trazer com muita clareza esse elemento sabotador que todos nós temos, que é quem é apegado ao apego, é quem é rígido, é quem não é flexível. Então, trago isso com essa imagem forte, né, clássica, né, a voz da... Quantas piadas tem sobre isso, né? O anjinho, o diabinho. E é um jeito simples de entender o seu lado negativo, pessimista, procrastinador, ego, vaidade e tudo mais que te enrola, né? E a gente nunca sabe se a gente tá ouvindo quem, mas é sempre a busca infinita de tentar se isso vem da essência ou se é só o meu eu sabotador, enrolador que está me enrolando. Então, uma imagem também, eu sempre penso nisso, né? Qual é a imagem que eu posso trazer que fixa as pessoas, né? Vai, dali. Já que a aula é sobre esquecimento, até esse negócio de anjinho e diabinho a gente devia esquecer. Sabe o que devia esquecer isso? Porque, cara, esse negócio de anjinho e diabinho é uma visão muito maniqueísta do mundo de que bem e o mal, anjo e diabo. É verdade que nós temos vozes que falam com a gente em nossos diálogos internos, mas não são só duas, são muitas. É uma gradação. É muito simplista querer dizer que é um anjinho e diabinho. Na verdade tem a voz do perfeccionismo. Ela é anjinho ou diabinho? Depende. A voz do perfeccionismo, de vez em quando, ela te ajuda, de vez em quando ela te sabota. Eu diria que uma das... Palmas pra mim, palmas. Genial isso aí. Não, esse lance de trazer o anjinho e o diabinho e depois dizer, esquece ele. Olha, eu esquecer. Anjinho e diabinho, a pessoa é anjinho e diabinho. Não, esquece. Esquece. São várias. São muitas vozes, claro. É a voz da vaidade. Como eu falei, a vaidade ela é ruim sempre? Não, pode ser boa. A voz do orgulho é sempre ruim? Não. A voz do perfeccionismo? Não. São vozes que todas elas falam aqui dentro. Algumas falam mais alto, outras falam mais baixo, né? Maravilhoso isso aí. Dale. 5 principais variáveis de qualidade de vida do ser humano é a qualidade dos seus diálogos internos. Quando você está resmungando alguma coisa, chateado, ou feliz, ou preocupado, que tipo de conversas você tem consigo mesmo? Eu gosto de dar nome. E lá vem o meu perfeccionista dizer que não está bom o suficiente. Lá vem o meu não sei o quê. Lá vem o meu rotular eles para ter clareza de quem está conversando agora aqui dentro. Ah, é fulano, ciclano, ok. A famosa frase de Descartes, o penso, logo existo, criou uma sensação de que nós somos os nossos pensamentos. Mas isso não é bem verdade. Nós somos acima dos nossos pensamentos e a prova disso é que a gente consegue observar os nossos pensamentos. A gente consegue, se a gente quiser, observar os nossos diálogos internos, ou seja, tem uma coisa maior aqui. Queria deixar uma reflexão, como está a qualidade dos seus diálogos internos? Já parou para pensar nisso? Tenta exercitar, e sempre que tiver com conflitos mentais, se colocar acima, se imaginar acima, identificar quem está conversando, quem está nessa reunião, e começar a controlar porque você manda nessas pessoas. A gente é muito... Eu de observar os diálogos, eu peguei uma mania do Goff, convivendo com ele, que é tipo, tá vindo pensamento negativo quase sempre, né? Sei lá, uma culpa, um arrependimento e tal, e de vez em quando uma reclamação, remoendo alguma coisa, e eu gosto de fazer assim, ó. Como se eu tivesse tirado o pensamento, tô vendo ele, fico... o que é esse orgulho?
Olha, Murilo Gun, você, hein? Como é que surgiu esse arrependimento? E que ficar uma lupa investigando. Por que será que foi isso? Será que foi por aquilo? Será que foi por aquilo e tal? Novamente, o que é isso? É uma imagem. É uma imagem da lupa investigando uma coisa. E se eu pudesse investigar meus pensamentos com a lupa e ver eles, automaticamente eu já não sou meus pensamentos, já me desconectei porque ele está aqui na frente, né? Imagens são muito poderosas. Vai. Muito bom em enrolar a gente mesmo. A gente é muito bom em nos convencer a ficar na zona de conforto. Essa palavra zona de conforto, eu sei que é um negócio meio clichê, né? Rapidinho. Você vê, meus ganchos. Eu tava lá com muito papel para criar essa aula e tinha lá um papel escrito zona de conforto. Que aquele papel simbolizava toda uma explicação que eu tenho sobre zona de conforto, desconforto, e tava lá. E aí, à medida que eu vou, onde é que vai entrar isso aqui? Onde é que vai entrar? E aí vem o gancho de a gente é muito bom em enrolar a gente mesmo, as vozes. A gente é muito bom em ficar na zona de conforto, que é enrolar a gente mesmo. Foi o gancho que eu encontrei para trazer a minha explicaçãozinha sobre zona de conforto. Vai. Ai, meu Deus, zona de conforto. Se fala-se muito, zona de conforto. Tá muito na modinha. Eu queria trazer aqui a minha abordagem, o meu jeito de falar sobre zona de conforto. É o seguinte. Vamos lá, zona de conforto. Então, vamos por aqui da zona de conforto. Eu queria fazer isso bem mais, mas foi meio que em cima da hora que eu tive a ideia, que é botar efeito no PowerPoint e ficar meio que interagindo com o negócio assim. Tem aula que eu faço. Vai pra lá, agora vem pra cá. Coloca de novo aí pra ver o que eu fiz. Eu fiz um. Se fala assim, na edição da câmera lenta. Eu queria trazer aqui a minha abordagem, o meu jeito de falar sobre zona de conforto. É o seguinte. Vamos lá, zona de conforto. Então, vamos por aqui da zona de conforto. Beleza, essa zona aqui tá de boa. O contraste ficou Pela lógica semântica, qual é o nome da zona que tá aqui fora? Pela lógica semântica, é a zona de desconforto. Não há dúvida. Beleza. O cara que inventou esses dois nomes e popularizou, esse cara é um trouxa. Ele cagou tudo. Por quê? Porque ele deu um nome bonito, um negócio que não necessariamente é sempre bonito. E ele deu um nome feio, um negócio que não necessariamente é sempre feio. E nomes criam rótulos. E rótulos viram crenças e a gente age baseado nesses rótulos. Então o que acontece? O conceito de zona de conforto, que é o conceito de tudo que você já conhece, já está acostumado e lhe é confortável, ele é oposto ao conceito de aprendizagem. Lógico, porque você está aprendendo uma coisa nova, essa coisa obrigatoriamente não está na zona de conforto. Está na zona de desconforto. Porque se você está aprendendo é porque você não sabe. Você não sabe, está aqui fora. Resumindo, todo processo de aprendizagem, de crescimento, de melhoria, de desenvolvimento, de mudança, todos eles estão aqui. Tudo acontece aqui. Aqui é onde acontece a magia da vida, velho. Só que esses nomes cagaram tudo desse jeito. E um detalhe interessante é que sempre que surgem fatos na nossa zona de conforto, uma coisa que a gente precisa aprender, uma coisa que a gente precisa esquecer, também é um desconforto esquecer, uma coisa que a gente precisa se acostumar, uma coisa que a gente precisa aceitar, enfim, tudo que nos desconforta, eles começam na zona de desconforto, mas nós temos uma capacidade incrível de pegar essa linhazinha e começar a esticar a bicha, transpira um pouco, vai dar. Você estica e de repente, putz, a bicha fica. E aquilo que uma vez é você viu que é porque tá ruim o contraste, né? De cores aqui, mas você viu que esse círculo aqui do meio era menor, eu coloquei a mãozinha ali, puxei, e aí no outro controle aqui eu apertei, e aí ele aumentou. Vai. Passa a ser conforto. Eu tava vendo um documentário com minha mulher, falando que em Taiwan eles comem língua de sapo. Aí ela falou, que absurdo, língua de sapo. Aí eu falei, coração de galinha é tranquilo. Coração de galinha é tão escroto quanto língua de sapo. A diferença é que lá em Taiwan o pessoal acha normal, tá no conforto deles, e aqui coração de galinha tá no nosso conforto, tá acha normal. Se o Cabataú vai pra cá, ou a gente for pra lá, provavelmente com o tempo, se a gente quiser, a gente estica a bicha, tem que suar um pouquinho para esticar, mas dá para esticar, e aquilo passa a virar confortável. Simples assim. Chega para tu e pergunta assim.
As grandes explicações, palestras, aulas, elas são as que têm os melhores exemplos. Isso aí para mim é fato. Exemplos. E, como eu falei já, exemplos, os melhores são os pequenos e pessoais. Os que o outro olha e putz, conecta, sabe, com a pessoa. E para você chegar nos melhores exemplos, normalmente é difícil na hora que você vou criar agora, quais são os exemplos? Não. O mais fácil é viver a vida com o olhar ligado, procurando esses exemplos. Por isso que eu sempre gosto de, qual é o meu, ou os meus focos de criação no momento, nesse mês, nesse trimestre. Então, daqui a pouco eu vou entrar no modo de criar um outro curso, X. Então, durante um tempo eu ligo meu olhar para viver a vida procurando exemplos para isso. Então, eu estava vendo um documentário com o Dani, rolou esse negócio de comer não sei o que lá, e na hora que rolou essa conversa, eu estava no modo ligado sobre esquecimento, conforto, desconforto. Na hora, eu abro o celular, anoto ali essa conversa com o Dani, para 2 dias depois, quando eu for parar para ver o meu storytelling, eu trazer aquilo ali. Muitas vezes é difícil lembrar na hora da criação. Você tem que passar a vida inteira coletando. Né? Tem até técnica no curso sobre isso, né? Técnica Gandalf, para você fazer boas combinações de inputs, você primeiro tem que fazer boas coletas. Para combinar, tem que antes coletar. A vida toda coletando. Dale. Brother, tem a zona de conforto e a zona de desconforto. Quer ficar em qual? Oxe, conforto é lógico, sou trouxa. Eu proponho uma nova nomenclatura para a zona de conforto. Proponho chamar assim, zona de estagnação, uma parada ruim, e zona de diferenciação, uma parada boa. Que aí você pensa, tem 2 zonas, quer ficar em qual? Uma chama estagnação, outra chama diferenciação. É outra história, né? Eu sei que a minha explicação é muito bonita, mas que na prática é difícil. E é difícil mesmo. Eu tenho muita dificuldade sempre que eu preciso fazer algo que me desconforta, mas a gente vai. Coragem não é ir sem medo. Coragem é ir mesmo com medo. Eu falei das vozes que falam com a gente e tem uma voz específica que atrapalha muito isso aqui. Atrapalha muito o nosso crescimento. É a voz da resistência. Tem um livro muito interessante, Guerra da Arte, indico muito. Ele não tem em português, até onde eu sei, mas dá para comprar na internet, audiobook. E é um livro apenas sobre resistência, que fala sobre como brigar com essa voz da resistência que empaca a gente em fazer muitas coisas. Bem, para finalizar essa aula sobre esquecimento, essa aula de abertura, eu queria propor um exercício que é o seguinte. Eu queria propor você se desconfortar. Vai na livraria ou no site e compra um livro de um assunto que você tem algum tipo de preconceito discriminatório. Pode ser um desses que eu falei aqui, pode ser outro qualquer. Mas como é que eu vou saber que livro eu vou comprar? Se você é expert em algum assunto que costuma sofrer preconceito, comenta embaixo dessa aula. Pessoal, quem tiver preconceito sobre tal assunto, recomendo começar por esse livro aqui. Dito tudo isso sobre esquecimento, vamos começar agora a esquecer. A gente vai ter agora 4 aulas, são os 4 mitos que você precisa esquecer urgentemente sobre criatividade. Esses mitos, eu cheguei a abordá-los no 3º vídeo. Você vê que é importante, sempre que possível, trazer alguma atividade prática, realmente prática, sem ser chatinha, alguma coisa que treine, que a pessoa viva aquilo que você trouxe na aula. Porque não é só do ouvir que a gente incorpora, né? Então surgiu essa ideia de ler um livro que você tem preconceito e a curadoria feita pelos próprios alunos que gostam de um assunto que os outros podem ter preconceito. E aí isso entra em outra camada, que é outro objetivo meu em curso online, que é conectar as pessoas. Então essa aula normalmente é uma aula com mais comentários que tem logo a primeira, porque cada um fala, tem preconceito sobre meditação? Recomendo não sei o quê. Tem preconceito sobre quem entende de um assunto que normalmente sabe que os outros têm preconceito. Eu sugeri alguns ali, podem ver outros, e aí vira uma troca
de conhecimento, de curadoria de livros dos próprios alunos. Já começa uma interação ali. Agora, arremate final da aula. A série 4 habilidades do futuro, mas agora eu vou aprofundar muito neles, porque não dá pra gente começar a fazer o desbloqueio criativo sem antes eliminar esses 4 mitos. Então, simbora, papai! Só um pequeno extra, mais uma frasezinha do Rubem Alves, genial, poeta do esquecimento. Esquecimento é perdão, o alisamento do passado, igual ao que as ondas do mar fazem com a areia da praia durante a noite. Né? A areia tá lá e a água vai toda noite, passa e esquece aquilo ali. Em homenagem a essa cena, para fechar em grande estilo a nossa primeira aula, foi um sonho de verão numa praia, 4 semanas de amor. Maravilhoso, hein? Ó, pausa aí. Novamente aquele lance. Eu coletei meus impulsos e frases e do mesmo jeito que Rubem Alves me deu um gancho, boa memória, que me levou a falar sobre o preconceito com o esquecimento, com não sei o quê. Quando eu vi ele ali, Areia do Mar, essa imagem que ele descreveu da Areia do Mar, me lembrei dessa música, que é uma música que conecta com o meu aluno médio de idade, 35, 40 anos, tem essa referência, e aí eu trouxe porque fica uma... a música tem um poder, a música... A minha conversa mole entra no cérebro, a música entra na alma. Então meio que essa música, que é um refrão famoso e tal, e nostálgico, a nostalgia tem poderosa, coloquei no final, e na verdade isso é algo que eu fiz em todas as aulas mais importantes do curso, os 9 bloqueios e tal, a aula inaugural, todos acabam com uma música massa que traz pesquisa violenta também, grande pesquisa, encontrar essas músicas que encaixam maravilhosamente bem. Enfim, é isso. Vê se mais alguma coisa no final aí. Acho que não, acho que não. A onda do mar apagou. Depois cantor, quando eu virar cantor, eu vou virar cantor. Eu vou só focar em músicas que bombaram antigamente, pegar o direito da música, regravar, mudar o arranjo e tal. Porque, cara, já foi testado no mercado esse produto. Essa música, ela tem uma musicalidade que as pessoas gostam. Não quero dizer adeus sem você não voltar. Sozinho. Tá bom, eu já sei. Olha, o seu nome eu escrevi na areia. É isso. Então, você vê que em seguida no curso vem o módulo dos mitos e criatividade, os 4 mitos, que na primeira versão do curso, o curso começava com os mitos. Mas ter essa aula de esquecimento antes mudou todo o jogo de criar uma estrada para, a partir de agora, mente flexível, aberto a desaprender tudo que eu aprendi para poder reaprender a ter uma mente criativa depois de 35, 40 anos de vida com a criatividade bloqueada, só com a mente flexível e aberta para o novo, para você realmente despertar ao final do curso. É isso. Essa foi a desconstrução da aula inaugural do curso online Reaprendizagem Criativa.